Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele falamos de temas de interesse do empresário e também daquelas pessoas que pretendem empreender. No programa de hoje vamos falar com Luciana Rodrigues e como precificar de forma correta. É isso aí, vamos lá. Muito obrigado, Luciana, por ter vindo até o nosso programa. Eu que gravando. Agradeço. E bora falar de preço? Bora falar de preço. Luciana é formada em ADM, tem o MBA em gestão de projetos, Isso. Tem especialização em planejamento, trabalhou muito tempo já com planejamento estratégico, financeiro. Sim, exato. Então conhece muito, tem muita bagagem. Tem muita experiência, tanto dentro de grandes empresas, como agora, né, nos últimos 5 anos aí, com pequenos negócios, até microempreendedores. E eu tô sabendo que você é muito boa com números. Falar de preço, falar de números é contigo. Exato. Agora, tô sabendo que você passou por uma situação aqui com letras, vamos pôr nessas palavras, você não é tão boa e você teve uma situação constrangedora em algum país aí. Pois é, eu sempre falo pra todo mundo que eu sou muito boa com números, a minha mente, ela é muito rápida, né, meio que uma coisa automática, assim, sem eu precisar ou eu me conscientizar que eu preciso fazer uma conta, ela já tá trabalhando. Mas aí com letras, com línguas, entendeu? Eu sempre tive uma grande dificuldade, né? E eu tive uma situação realmente aí, um BO em língua, nem tão difícil assim, que era o espanhol, né? Eu tava num país aqui da América mesmo. E aí, por uma falta de comunicação, de entendimento entre, né, estar dentro do voo e passar pela Polícia Federal, aí ficou meio tenso. Meu entrave ali. Eu não entendi o que ela precisava, né? Eu tava de lua de mel. Nossa. Não entendi exatamente o que ela precisava. Não foi nenhum não entendimento, né? Dentro do avião nos passaram uma orientação e depois nos passaram outra. E eu fui tentar argumentar, só que o tom, né, de tudo, quando você não fala, quando você não entende muito bem, o tom não soa legal. E daí aí ela me ameaçou, ela falou assim, se você não fizer, você vai ficar presa aqui, porque eu sou a Polícia Federal. Eu falei, desculpa. Na lua de mel. Daí agora eu estudo, faço espanhol, tô fazendo espanhol, aí tem uns meses, até mesmo com uma cliente minha, uma amiga minha, para poder adquirir um pouco mais de experiência e sair um pouco da caixinha só de números, né? Fica boa em letras também. Em letras também, em idiomas línguas. Também. Legal. Bom, preço, vamos falar de preço. O nosso cliente é o pequeno e médio cliente e realmente vira e mexe, bate nos preços ali. Dificuldade. Isso aí. Qual que é a grande dificuldade que os empresários têm em precificar um produto ou um serviço? Olha, não só pequenos empreendedores, a gente está falando aqui, né, para pequenas empresas, mas eu já trabalhei em grandes empresas mesmo que têm essa mesma dificuldade, né? E a gente não está falando de uma dificuldade só na questão de precificar, a gente entra um pouco mais a fundo, que é realmente no entendimento da precificação. Uhum. Porque a gente não tem nenhuma faculdade que ensine a compor um preço, a precificar. Tem, lógico, muitas teorias, mas é a prática do dia a dia que faz com que a gente se depare com algumas dificuldades, com algumas questões de e agora, né? Então, hoje a precificação, ela é uma dificuldade de praticamente aí 90%, né? 89%. Dificuldade mesmo, você fala. Dificuldade mesmo. Não tem clareza ali de como Não tem precificar. clareza, tem preço errado e, infelizmente, a precificação ela é uma das principais impactadoras de lucratividade, de retornos, que faz com que as empresas aí encerrem atividades. Falando como consumidor, a gente está pagando mais ou menos em alguns produtos? Olha, a gente paga muito caro em alguns produtos, né, que poderiam aí ter as suas margens um pouquinho menores e ser mais lucrativas, porém a gente tem outros aspectos que envolvem, né, porque a gente sabe que hoje a carga tributária, para quem precifica de forma correta a carga tributária, ela é muito pesada, dependendo do segmento, dependendo do tamanho da empresa, a gente tem aí a concorrência praticando preços desleais, então muitas vezes precisa seguir, então assim, tem momentos em que a gente por exemplo, come e quem está nos oferecendo está pagando para a gente comer, né? A gente acha que não, mas isso acontece muito. Sim, de o empreendedor estar dando dinheiro praticamente porque precifica errado. E existe, sim, casos que a gente está pagando absurdo por um erro ali. Até uma coisa interessante. Às vezes a gente vai fazer uma pesquisa para comprar algum produto ali na internet ou mesmo rodando, pega uma rua principal de alguma coisa, de um móvel, de instrumento musical e praticamente os preços são os mesmos. Certo? Então, a gente entende que o preço em si está comoditizado. É um commodity. O preço, quem estabeleceu foi o mercado. E aí, depende dos empresários,
ajustarem ali a operação deles para baixar o custo de operação, para negociar com o fornecedor? O que a gente pode entender disso aí? É isso mesmo, né? Tem muitos consultores, né? Eu vejo hoje muita gente ensinando sobre precificação na internet, em qualquer lugar, e tem que tomar cuidado por isso, né? Porque usam, assim, métodos em que não, o preço já está definido, é o mercado que te dá. E ok, é o mercado que nos dá o preço, né? Em relação à localização, concorrência, público, mas esse cuidado de olhar internamente para saber o que você, né, consegue estar equilibrando ali diante desse mercado do seu público, ele é importante. Porque, de repente, o meu concorrente cobra R$100 por um produto e ele gasta 20. Se eu cobrar R$100 e gastar 80, não faz sentido. Então, eu preciso olhar internamente no meu negócio para saber se aquele produto que eu vou ofertar realmente está em linha, se, de repente, o meu público é o mesmo, se os meus diferenciais, né, estão realmente compostos e se a minha estrutura financeira interna vai comportar aquilo, né? E se não comportar? Tem que reavaliar, tem que negociar um fornecedor, tem que mexer numa estrutura, tem que entender o que pode ser feito ali para que seja menos custoso e se vai valer a pena manter ou não aquele produto. Você sabe que esses dias eu vi uma reportagem no LinkedIn que o Google publicou falando que a cultura brasileira, 62% de compras através do Google ali, vai em preço e não vai em qualidade, não vai em outros aspectos, e sim no preço. E aí a gente vê o que pode causar de impacto, né? Porque como o brasileiro ainda compra muito preço, vai estrangular, vai abaixar e pode ser a hora que entra os prejuízos, né? Exatamente. É meio que assim, mental mesmo, uma consciência que a gente traz, um subconsciente, né? Tudo que a gente fala de ganhar, ser beneficiado, aquele ali é mais barato, a gente meio que faz uma busca para tudo que a gente precisa. Alguns produtos não tem como mesmo, alguns produtos são realmente ali tendências e não tem como você fugir. Mas existem produtos, possibilidades que você consegue também agregar valor e ter um diferencial de preço, né? Só que daí é um trabalho extra precificação também, que você entra com imagem, com agregar os diferenciais, como eu falei. Então, dá para fazer, mas hoje a nossa grande maioria dos produtos, dependendo do segmento, elas acabam sendo ali muito comparadas. E assim, vamos pôr de forma prática. Agora eu quero trazer uma situação de forma prática. Qual o erro mais grave que os empresários vêm comentando na hora de precificar? Vamos pegar um caso de uma caneta, por exemplo. A caneta. Vende uma caneta. Vou te dar um caso ainda mais específico de uma cliente. Quer um case? Vamos lá. Hoje, o erro, ele acaba começando aonde? Na composição. De você não entender o que deve compor o seu preço para você saber qual que vai ser a sua margem, o quanto você coloca, por quanto você multiplica, enfim, né? A forma de calcular também é um erro, mas começa ali, por exemplo, na ficha técnica, do que eu chamo, tá? Um exemplo que eu tenho de um cliente que eu atendi. Ela tinha um produto diferenciado e ela vendia um determinado salgado lá por um preço X, né? Com base no concorrente da frente, no do lado, aquilo que a gente estava falando há pouco. Exatamente. Só que ela nunca tinha feito a composição dos ingredientes dela, das proporções que ela utiliza, e ela não sabia que ela vendia um produto por R$8 e ela gastava 12 para fazer. Ela vendia por 8 e só por de matéria-prima ali estava custando 12. Exatamente. Então, assim, que eu falei no começo, de você paga para o cliente comer muitas vezes, para o cliente levar o seu produto. Né? Exatamente. Então, assim, praticamente não era o principal produto, mas era um produto de, né, um volume interessante, que as pessoas iam até o estabelecimento dela por conta disso. Então, para cada cliente que chegava e comia determinado salgado, era como se ela tirasse do caixa dela R$4 e desse pro cliente. Falou assim, tô te dando aqui mais R$4. Porque ela tirou isso daí de algum outro produto que estava sendo mais lucrativo. Então, esse conhecimento, né, esse detalhamento da ficha técnica, do que eu uso, quanto me custa, ele é a principal e a primeira clareza que você tem se seu preço vai, né, ser interessante ou não vai, se vai ser lucrativo ou não. Essa clareza aí tá difícil pro pessoal conseguir. De todo mundo que eu entro, assim, é muito difícil ter, não vou dizer que 100% não tem, mas aí mais de 90% não tem uma ficha técnica de produto, não tem. E a gente fala assim, mas meu produto não tem, eu trabalho com serviços. Os seus serviços têm ficha técnica também, né? Porque você se desloca, você tem tempo, às vezes você usa um material, então tem sim, tudo tem ficha técnica. A gente brigou um pouco para definir o preço da consultoria da Moody.
por ser serviço. E é muito difícil, bom, pelo menos em alguns momentos é difícil vender serviço. Então, quanto que custa? E a gente conseguiu chegar num número comum ali, eu colocaria nessas palavras. A gente entendeu a dificuldade que a gente ia ter frente a uma consultoria, ou um treinamento, seja lá o que for, considerava esses custos de deslocamento, essa coisa é fácil, porque a gente bate lá, vê pedágio, vê gasolina, é fácil essa parte. Agora, e o custo a hora, homem, lá dentro? Então, a gente conseguiu, de uma forma macro, ver o quanto tempo ia me demandar e a gente tem um preço por hora. Sim. E aí, eu tenho níveis de consultores que eu sei que cada consultor custa um nível para mim. Perfeito. Então, é assim que a gente conseguiu precificar. Hoje, eu posso dizer que está saudável para o negócio. Logo lá no começo, não foi tão saudável. Sim. Porque a gente, primeiro que tinha que começar a ganhar espaço também, né? Exato, quando eu comecei também era assim, né? Tinha que começar a ganhar espaço, então você tinha que praticamente fazer o caso do salgado aí, entregar consultoria mais R$4, né? Mais R$4, né, do seu tempo, do seu... Mas quando a gente começa, tem a questão de insegurança. Eu não aconselho uma empresa, um prestador de serviços começar muito baixo, porque o tempo de recuperação daí em termos de o que você vai cobrar lá na frente é o valor que você entregava desde o começo, as pessoas começam, né, tipo, mas você vai me oferecer mais? Não, vou te oferecer o mesmo. Então por que tá me cobrando mais? Por que não me cobrou antes, né? Então tem esses percalços, eu mesmo sofri com relação a isso. Você prova viva eu sou que prova você faz viva. o negócio e... Quando eu comecei, eu cobrava muitas vezes, eu passava uma proposta e a pessoa falava assim, ai, nossa, não cabe no meu bolso. Eu falava assim, não, então eu faço por metade pra você, né? E na época eu nem era tão focada em precificação. Porque tinha que... Porque eu precisava construir. Ganhar território ali, né? Exatamente. E hoje, assim como você falou, eu já tenho definido, né? As pessoas, elas não sabem quanto elas precisam pra viver, para conseguir definir quanto ela precisa ter de prolabore, quanto que ela precisa que a empresa fature. Então, assim, é uma escadinha de informações que nós temos que ter consciência, que a gente tem que ter no papel, aí numa planilha, para que a gente consiga definir a hora, o quanto compensa, qual que é o tempo. E, Luciana, uma coisa que eu queria ver, porque assim, uma parte é a parte exata do negócio. Ali a gente sentou, montou uma planilha de Excel, montou um papelzinho ali, matéria-prima, mão de obra, custos fixos, variáveis, todas as despesas, fez aquela coisa linda, tá? Aí vamos supor que eu vendi essa caneca há um tempo atrás por 20. E eu vi que 20 é o custo dela hoje, sem qualquer outra coisa, tá? E eu preciso vender ela ao mínimo 35 hoje para eu ter uma mínima margem. Meu cliente já está acostumado a pagar 20. Eu sei que não tá... Aí seria mais uma parte comercial. Mas como que eu vou fazer meu cliente aceitar um produto que saiu de 20 para 35? Exato. Aí a gente casa os nossos os nossos assuntos, que é a parte estratégica de visão, estratégica de posicionamento, com a nossa necessidade financeira, né? Porque se é um produto em que eu preciso dele, ele é um produto importante, ele é um produto que traz clientes, que as pessoas buscam, ou que eu consigo, através dele, fazer alguma outra venda, então eu preciso que, no mínimo, ele se pague para que eu não tenha nenhum tipo de prejuízo. E o que é ele se pagar? É o meu custo, é a minha taxa, é o meu imposto, para que realmente eu não tenha prejuízos, né? E aí eu faço uma construção de valor. Não é uma coisa que, infelizmente, a gente consegue virar, né? De uma hora para outra. Se for uma coisa que realmente precisa, não, eu preciso virar, aí é fazer outros tipos de análise com relação a qual que vai ser a minha queda, né? Em relação a subir tanto esse produto, quanto que eu vou perder de venda, como que vai ser a aceitação. Então, eu sempre falo que a comunicação com o cliente, a comunicação, você demonstrar o seu valor, você ter clareza sobre o seu produto, sobre os seus custos, é a melhor forma de você justificar para o seu cliente uma possível, né, um possível aumento, um possível reajuste nesse preço. E aí, fica quem vê realmente quem está contigo não pelo preço, quem está contigo pelo que você é, pelo que você oferece, pelos seus diferenciais. Aí que entra a parte legal, né? Preço é diferente de valor. Exatamente. E aí você tem que mostrar o valor agregado do seu produto ou do seu serviço, do que você realmente está entregando, né? Exatamente. Eu falo que a precificação, ela é um mix estratégico. A gente não pode se basear só em números, a gente não pode se basear só em concorrente, não pode se basear só em público, só no que eu acredito, no que eu ofereço. Tem que ter uma combinação de tudo, né? Do meu valor, do que realmente eu entrego, além daquele produto.
do que o meu público está disposto a pagar, do que eu preciso comportar financeiramente ou como capacidade produtiva. É um conjunto de análises. O que eu quero para o meu futuro? Uhum. Qual que é a minha intenção dentro do mercado a curto, médio e longo prazo? Tem que olhar para tudo, não dá para ser só pontual. Agora eu queria pôr um tema aqui um pouco polêmico. Ai. Para você não, para você é fácil, mas para quem está escutando vai ser um pouco polêmico. Eu compro o produto e ponho margem de 150%. A margem de 100% de lucro. 100% de lucro. E aí chega lá na frente, não é uma margem de 100% de lucro. E aí, quem tem um pouco mais de conhecimento sabe que a gente está falando de margem, markup. Exato. E aí eu queria que você, clareasse um pouco isso para quem está escutando. A margem, o markup, o quanto põe agora e quanto sobra lá na frente. Isso. Para deixar um pouco menos confuso para quem está escutando. É o segundo ponto impactante, né? Do como calcular o que é o que dentro de uma precificação, realmente. Porque quando a gente fala de markup, a gente está falando de quanto é o que eu vou multiplicar, né? Quanto que eu quero multiplicar em cima para que me sobre X, que é a minha margem final. Uhum, então, a primeira coisa, exatamente, não existe 100% de lucro jamais, a menos que você pegue algo de graça, né? E que você não tenha nenhum custo de repasse para isso, né? Então, você tendo 1 centavo de despesa, de custo de produto, qualquer coisa que seja, você não vai ter 100% do lucro, né? Ou seja, o que você ganha não é 100% seu. Ele fica um pedacinho para voltar para o fornecedor, que é o que você gastou para poder operacionalizar aquilo. Então, começa aí. Então, a minha margem do que sobra, ela nunca vai ser 100% e as pessoas se preocupam muito com isso. Como que eu faço para sobrar 100? Nunca vai sobrar 100, tá? Então, isso é o que te sobra. Lucro bruto, margem de contribuição, margem bruta. O que pode ser acima de 100 é o seu fator de marcação. É aquela multiplicação, é aquela divisão que a gente faz muitas vezes em relação ao que eu quero para chegar num determinado preço. E aí, nessa multiplicação, nesse percentual que se acrescenta em cima do que custou, acaba sendo também daí o terceiro erro do pessoal. Maior erro. Por quê? Eu coloco simplesmente assim, me custou 10, né? Eu quero vender 20, então eu vou multiplicar por 2. Só que daí, os 10 já é o seu custo. Ou seja, já voltou para o seu caixa para você repor ou ficou no bolso do seu fornecedor. Esquece que desses 10 que sobrou, que era o que ela queria, né, que sobrasse, eu vou pagar a taxa da maquininha, que eu vou passar em 10 vezes e vou ter as taxas lá. Esquece que eu tenho que pagar o meu imposto, dependendo da minha classificação, pode ser menorzinho ou pode ser maior, né? Esquece que eu tenho ali um comissionamento de alguém que vendeu para mim, ou de um representante que eu deixei isso daqui. Esquece que eu vou ter a embalagem. Então, tudo isso é adicional àquele custo que eu tive, que eu considerei só 10. Então, no final das contas, o 10 não virou 10, né? O 10 virou 2. E daí ele fala, poxa, eu precisava pagar minha despesa fixa e eu precisava de 5, só me sobrou 2. Onde que eu fiz errado? Fez na hora de multiplicar, de colocar esse markup, tá? Que legal, porque eu tava há muito tempo já querendo trazer esse tópico para o Moodcast. Que legal. Eu queria muito tempo já e agora a gente conseguiu achar contigo essa forma de abordar de uma clareza nessa informação, que é extremamente importante e ainda é muito mito, né? O markup e margem, né? Exatamente, Confunde-se muito, né? Por conta do entendimento. E para finalizar agora, pegar esse caso, comprei por 10, vendi por 20 para sobrar. E aí, no meio do caminho, eu precisei fazer uma negociação e dar um desconto nisso daí. Muito bem. E aí, o desconto é no pacote todo? É no... Aonde que tá... Se eu tô dando desconto, tá reduzindo de alguma coisa. Tá reduzindo exatamente do que eu calculei que ia sobrar. Daqueles 2, nesse caso, vai ser comido. Vai ser comido também. Então, assim, o desconto, ou a gente já prevê, né? Vamos falar, por exemplo, dentro de grandes lotes de grandes empresas. Poxa, eu cheguei a pagar 100 e em algum momento eu cheguei a 50. Então, dentro da escala de venda, isso se equilibra. Quando a gente está falando de uma capacidade menor, de uma venda menor, ou ele tem que estar contemplado, ou realmente eu vou ter prejuízo em algum item, porque eu vou dar o desconto e pode ser que não comporte, né? Então, eu faço sempre 2 recomendações. Colocar uma margem minimamente confortável
para que não tenha imprevistos, seja porque o meu fornecedor aumentou, semana que vem ele vai ter uma outra tabela e eu não tenho como, eu não posso reajustar o meu preço na semana que vem, então eu tenho essa folga. E também para que lá na frente eu consiga dar descontos. Então, quando você contempla maquininha, quando você contempla um possível parcelamento, você já embutiu isso e você vai ofertar um desconto, você tem estratégias para ofertar, né? Então, por exemplo, 10% à vista. Eu já calculei o percentual lá dentro da minha maquininha. Se eu não vou ter a maquininha, ele está dentro do meu preço. Ah, não vou contemplar a maquininha. Quero, além disso, acrescenta nessa margem que você vai ter nesse markup, né? Que nós falamos que é a sua marcação do preço final. Contempla também possíveis descontos, possíveis promoções, possíveis ações estratégicas, um frete, né? Hoje a população gosta muito de frete. Então, você faz frete grátis. Você pode oferecer um produto por R$110 aqui, mas o frete ele não vai querer. Se você oferecer 120 com o frete grátis, que seria de repente os mesmos 10, ele vai lá, opa, agora eu compro, né? Então você já tem que prever possíveis ações e contemplar dentro aí da sua margem que você quer que sobre para que não seja comida no final. Que interessante. Luciana, tivemos um podcast aqui extremamente técnico, muito bom sobre precificação, sobre entender o que é margem, o que sobra, para onde vai. Muito bom. Queria te agradecer de verdade, muito obrigado. Queria que você deixasse suas redes sociais, se quiser deixar uma mensagem final para o público também, fique à vontade. Ai, que bacana. Eu tenho uma mensagem, assim, muito clássica que eu gosto de passar para todo mundo, que todo mundo tem a preocupação de querer saber, né? Fazer tudo. Ai, porque eu não consigo precificar, porque eu não sei fazer conta. Você não precisa saber executar tudo. Você precisa saber o que precisa ser executado. Qual que é a forma correta de fazer. Porque quando você sabe o que tem que ser feito, você pode cobrar, você pode delegar, você vai saber analisar, né? E você não fica naquela questão de tudo depende de você. Né? Você delega. Então, assim, foque em saber o que precisa ser feito, não em fazer tudo que acha que tem que fazer, tá? As minhas redes sociais são todas @otimizando-negócios, tá? Temos aí muito material também bacana para o pessoal, planilhas, tudo que o pessoal precisar de apoio, ensinando a fazer conta certa, fazer conta errada. Então, tem bastante conteúdo lá, que agrega muito aí. Os nossos, com certeza, se agregam. A gente se complementa. Se complementa. Eu fiquei muito feliz, viu? Eu também. O pessoal pergunta, nossa, mas você leva concorrente? Não, eu levo empresas que complementam. Exato, parceiros. Não conseguimos abraçar também o mundo todo. Exatamente. Através de parcerias, eu tenho aí grandes cases também, assim, que surgiram clientes maravilhosos, relações maravilhosas, e a gente tem que se completar, tem que estar aberto pra gente saber que a gente não precisa ser único, né? Nem consegue ser único. Né? É isso aí, eu agradeço muito pela sua confiança e pelo convite. Valeu. Pessoal, mais um podcast sensacional aqui, hoje falando de preço, sua margem, seu markup e tudo mais. Queria agradecer todo mundo e aguardo vocês até o próximo. Valeu! Até mais.